Acabou de entrar na faculdade de medicina, você com certeza já deve ter ouvido falar na palavra homeostasia. Esse é o primeiro termo, o primeiro conceito que a gente aprende na fisiologia. E se você entende ele errado, tudo depois fica meio bagunçado e confuso. Então nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a não decorar nada, mas eu vou te mostrar como que o corpo pensa para que você consiga organizar o seu próprio raciocínio. Então, a ideia aqui vai ser justamente organizar isso na ordem correta, de maneira bem didática, para que vocês consigam realmente entender a matéria. E essa aqui ela vai ser a primeira aula da sequência. A gente vai montar uma playlist, basicamente ensinando a fisiologia do zero ao avançado. E aí é importante que vocês assistam todas essas aulas do início. Por mais que sejam fáceis, elas vão ser extremamente importantes para construir uma base para compreender as próximas aulas. Bom, então para começar, vamos definir o que é homeostasia. Mas antes disso, é importante ressaltar o seguinte: o corpo humano, ele vive em um ambiente que muda o tempo todo. Então, por exemplo, a temperatura está sempre mudando, né? Tem dia que é mais quente, tem dia que é mais frio. A ingestão de água, tem dia que a gente bebe mais água, tem dia que bebe menos, alimentação, esforço físico. E aí, a homeostasia entra aí. É basicamente a capacidade do nosso corpo de manter um ambiente manter um ambiente interno constante. Ou seja, manter a nossa temperatura corporal mais ou menos no mesmo valor, por exemplo, mesmo quando o dia estiver muito mais quente. Então, ela tenta manter variáveis dentro de uma faixa compatível com a vida. Então, a gente tem que compreender exatamente o que são essas variáveis reguladas. As variáveis reguladas, elas são parâmetros que precisam ser mantidos dentro de um intervalo para que as células funcionem adequadamente, ou seja, para que seja compatível com a vida. Então, por exemplo, o pH arterial ele está relacionado com a acidez do sangue. Para que ele esteja num valor ideal, ele tem que estar numa faixa de 7,35 até 7,45. Não se apeguem aos valores, isso aqui é só para mostrar que tem uma faixa que é compatível com a vida. Se por acaso esse pH, o valor dele sobe, o corpo vai ter que tentar fazer alguma maneira para conseguir restaurar essa variável regulada para ela voltar para essa faixa de 7,35, 7,45. E a mesma coisa vai acontecer com essas outras variáveis reguladas que eu vou dizer. Eu trouxe só alguns exemplos aqui para compreender melhor o que são essas variáveis reguladas. A glicose plasmática é outra. A glicose plasmática é basicamente a quantidade de glicose que a gente tem no plasma. E o plasma ele não é nada mais do que a parte líquida do sangue. Então tem que estar, por exemplo, entre 70 a 99 num período de jejum. Temperatura, igual o exemplo que eu dei no início da aula, ela tem que estar mais ou menos aproximadamente entre uma faixa de 36,5 até 37,5 para o corpo funcionar adequadamente. O que é importante ressaltar é que manter a homeostasia não é evitar alterações, é evitar que essas alterações, essas variações, elas saiam da faixa ideal, certo? Então, por exemplo, se uma pessoa que está aqui, ela está com a glicose de 77, ela está dentro dessa faixa, então é um valor ideal, está funcionando normalmente. Só que se essa mesma pessoa, ela no outro dia acordar com essa glicose na faixa de 88, ela também está saudável, também está funcionando adequadamente. Agora, se acontecer de algum dia tiver, por exemplo, fora dessa faixa, tiver, digamos que 120, como no caso de diabetes, aí sim o corpo vai tentar achar algumas formas para conseguir tentar trazer esse valor de volta a essa faixa. Então agora vamos montar um fluxograma para entender melhor o que acontece e como o corpo faz para manter essas variáveis dentro de uma faixa ideal. Mas primeiramente eu queria introduzir para vocês esse chamado set point. Ele vai ser bem importante. Então aqui ó, eu fiz um desenho de um gráfico em formato de senoide, que é basicamente ele representa a alteração de alguma variável regulada ao longo do dia, por exemplo. Então, esse caso especificamente aqui eu trouxe a variável regulada, que seria a temperatura. Então, o normal para o nosso corpo é que a temperatura ela esteja entre os valores de 37,5 e 36,5. E ao longo do dia, a temperatura do nosso corpo ela vai alterando. Então, por exemplo, quando você acorda, às vezes você está no seu ar-condicionado, o seu corpo é natural que ele esteja mais frio, ou seja, é natural que ele esteja mais próximo do 36,5, às vezes está um 36,7, alguma coisa do tipo. Só que conforme o dia vai passando, às vezes chega
até 37,3, por exemplo, às vezes naquele momento que você toma um sol. Então, vai causando essas alterações. Então, e isso é normal, porque muita gente acha que as coisas do nosso corpo têm que estar num valor fixo. Então, por exemplo, tem que estar sempre no valor de 36,7. Mas não, é normal que haja essa alteração. E é justamente isso que a homeostasia faz. Ela tenta manter dentro dessa faixa. Se por acaso acontecer de subir muito, alterar muito essa variável regulada, aí o corpo vai tentar arranjar uma forma de trazer ela de volta para essa faixa. E aí entra o set point. O set point ele seria o valor ideal, tipo assim, seria o melhor valor possível dentro dessa faixa para o corpo funcionar. Então, digamos que para a gente viver com saúde e tudo mais, tenha que estar nessa faixa aqui. Só que talvez a melhor temperatura possível fosse às vezes um 36,9. Um 36,9. Então, esse seria o set point, seria o melhor valor dentro dessa faixa para o corpo funcionar. Bom, então agora vamos para o esqueminha da homeostasia. Sempre acontece dessa forma aqui, ó. Então, primeiramente, a gente tem o corpo, ele está em homeostasia, né? Ou seja, alguma variável, como por exemplo a temperatura nesse caso, está dentro da faixa ideal. E aí, digamos que aconteça alguma alteração. Essa alteração, ela pode ser externa ou interna. Um exemplo, por exemplo, de alteração externa, às vezes, nesse caso aqui, seria, sei lá, um calor excessivo, um ambiente excessivamente quente, ou a pessoa está bebendo pouca água, tudo mais. Quando acontece a alteração, vai levar à perda da homeostasia, ou seja, os valores vão sair dentro da faixa ideal. Então, digamos que a temperatura foi para 37,8. Aí, o que o corpo vai tentar fazer? Ele vai ter algum mecanismo que vai tentar trazer essa variável de volta para o valor ideal. Esse mecanismo, por exemplo, no caso de um calor excessivo, pode ser o suor, servindo para meio que refrescar. E aí, esse mecanismo, ele pode ter dois resultados. Um resultado seria o resultado em que ele funciona, ou seja, um resultado positivo. Caso ele consiga trazer a variável de volta para o valor adequado, a pessoa vai se manter em saúde, né? Agora, se o resultado for negativo, ou seja, a pessoa vai lá, o corpo da pessoa vai lá, desencadeia um mecanismo e esse mecanismo não consegue trazer a variável regulada de volta para o valor ideal, então o que vai acontecer? Vai ter um resultado negativo. E muitas das doenças surgem nesse ponto, ou seja, quando o corpo não consegue restaurar a homeostasia. Então, vai gerar doenças barra distúrbios, correto? Então, agora vamos para um último esqueminha para finalizar a aula. A gente tem as variáveis reguladas. Essas variáveis reguladas elas podem estar em dois casos, em duas situações. O primeiro, elas estão dentro do valor, né, do intervalo adequado. Só que caso elas estiverem dentro do intervalo adequado, elas vão estar num estado de homeostasia, ou seja, o corpo vai estar funcionando normalmente. Então não será necessário que haja nenhuma resposta. Caso elas saiam desse intervalo, ou seja, por exemplo, no caso da temperatura, às vezes a temperatura está em 38, o corpo primeiramente vai detectar alteração por meio dos sensores, né, que a gente chama, que pode ser, por exemplo, às vezes uma célula que está ali, que ela consegue perceber o aumento da temperatura, e assim que esse sinal, né, essa alteração for captada, essas células, por exemplo, esse sensor vai enviar um sinal lá para o centro integrador. O centro integrador vai ser aquela parte do nosso corpo que vai receber o sinal, né, vindo do sensor e vai processar ele e vai decidir o que vai ser a melhor resposta para tentar corrigir ele e tentar restaurar a homeostasia, como no caso de um centro integrador, o cérebro. Então o cérebro vai decidir o que vai ser feito e depois que ele decidir o que vai ser feito, ele vai enviar um sinal para alguma parte do corpo que vai executar a resposta, como por exemplo não, que no caso vai ser o chamado efetor. E um exemplo muito claro disso fica no aumento excessivo da temperatura. Digamos que a temperatura subiu para 38. O que o corpo vai fazer? O cérebro vai processar essa informação, vai enviar um sinal lá para as glândulas sudoríparas, e as glândulas sudoríparas, né, que vão ser os efetores,
vão ser estimuladas a produzir suor. E à medida que vai produzindo suor, vai liberando calor do corpo. E aí isso tende a fazer o quê? Com que a variável regulada volte para os níveis adequados. Então, é como o corpo restaura a homeostasia. Pessoal, então, se essa aula te ajudou a organizar o conteúdo, curte o vídeo, se inscreve e também ativa as notificações. As aulas vão ser postadas todas em sequências e na próxima aula a gente vai entrar em compartimentos corporais, que são o LIC e o LEC, que vocês vão ouvir falar por toda a faculdade. E caso não entenda, é um momento que muitas pessoas começam a se confundir. E caso vocês não dominem isso agora, isso pode fazer muita falta lá na frente. Então é isso, muito obrigado pela atenção.